Imagina um pincher chorando. É assim, Ai, não. Deve ser muito feio. Você já percebeu que cada mês tem uma energia diferente? Isso é porque cada mês ele é regido por um elemento e cada elemento tem o seu próprio tempo. O que o mês de abril tem para nos ensinar? Finalmente entramos no mês de abril, né? Mês de abril regido pelo primeiro tempo do elemento fogo, onde nós todos coletivamente trabalhamos as nossas transformações, né? Quando o elemento fogo chega no seu primeiro tempo, ele traz uma pureza a mais, né? Ele traz essa questão de mexer, de mexer os elementos que já passaram por nós, né? Que é, para a gente recapitular, foi o primeiro tempo da terra, em janeiro, primeiro tempo do ar, em fevereiro, primeiro tempo da água em março e agora esse primeiro tempo do fogo, que é para fazer essa alquimia de todos esses elementos que a gente já passou. Então a gente já teve o contato, já foi para o coletivo procurar as nossas parcerias, dentro disso a gente já sentiu no corpo emocional, né, o que a gente quer se tornar, e agora o fogo ele vem para a gente fazer essas transformações internas para a gente fazer esses burilamentos, né? Quem que a gente quer ser, como que a gente quer agir, quais vai ser as nossas ações. Por isso que ele é um fogo muito forte, porque ele transforma tudo o que nós não queremos para as nossas vidas, né? Até ele tem a simbologia da fênix também, que a fênix ela queima a si mesmo para transformar, para fazer esse processo de renascimento e transformação. Então, isso na nossa vida também é algo que a gente pode se espelhar, né, do quanto que a gente pode mudar e deve mudar as nossas guerras internas, né? Não querer ser mais pessoas, por exemplo, ciumentas, pessoas birrentas, amargurentas, pessoas birrentas, Amargurento. amargurentas, Adorei o amargurento. amargurentas. Pessoas amargurentas, birrentas. Então, o que que dentro dessas guerras internas que a gente muitas vezes trava contra nós mesmos, né? A gente precisa mudar para se tornar uma pessoa melhor, né? Dentro de tudo isso que a gente já passou. Abril, ele é um mês de abertura de caminhos. Então, a gente tem esse processo que o Kevin falou, né, do contato, da terra, do preparar ali o solo que tá seco, e aí vem o vento, as parcerias que revira aquele solo pro plantio acontecer. Depois a gente tem a água, e abril vem muito a água no solo, né? E abril vem muito como a semente que vai ser plantada. Tanto que na astrologia, eles contam a partir de abril, né? A gente na astrosofia conta a partir de janeiro. Porque abril tem essa. Que a gente acho que até falou no outro vídeo. Essa parte mais espiritual no início e depois, de fato, a criação, né? Então, abril é essa semente, onde tu vai plantar ali para que na terra que vem em maio é uma terra abundante, é uma terra aonde já está crescendo, né, essas sementes plantadas. Então é um mês que a gente precisa estar muito atento. Me veio muito agora a runa Kenas, porque o mesmo fogo que constrói é o fogo que destrói. Então, a gente pode estar com aquele movimento, e aí esse movimento, quando a gente não dá um sentido para ele, né, um passo de cada vez, eu vejo muito ele se tornando uma ansiedade, assim. E aí a ansiedade, ela sempre nos leva a hábitos autodestrutivos. Então a gente fica ansioso, a gente não respira, isso não é bom para o nosso corpo. A gente fica ansioso, a gente come mais, a gente joga mais videogame, a gente precisa estar mais rodeado de pessoas, festas e rolês. Então, acaba que aquele movimento, se ele não é para uma construção, ele vai para uma autodestruição, porque nada fica parado. Se não tá para frente, tá para trás. Então, abril vem para que a gente perceba
quais são os impulsos que a gente está querendo ter, o que que a gente está querendo iniciar, né, dar esse passa a gente falou no outro vídeo também. Passa ali o início de festa, final de ano, verão, carnaval, nananã. Apesar de ter começado em janeiro, tem aquele mito, né? Aquela ideia de o ano só começa depois do carnaval. Mas eu sinto que ainda março fica essa coisa mais das emoções. E abril, tu tá tipo, bom, já se passaram 4 meses do nosso ano. O que que eu vou seguir movimentando? O que que eu tenho que dar uma acelerada? O que que eu tenho que colocar essa energia, né, que como o Kevin falou, é uma energia de fogo mais forte, para que as coisas fluam esse ano, né? As sementes que eu quero plantar, o que que eu tô dedicando todo meu fogo, que é a minha ação, toda a minha paixão, a minha criatividade, para que isso venha a ser colhido fruto lá em setembro. Uhum. Isso é bem interessante, né? Então, é como se. Então, o Abril ele vem trabalhar muito essas questões internas da gente trabalhar essas dependências, né? O quanto que a gente está conseguindo, né, trabalhar esses vícios, essas dependências de uma forma mais autônoma, no sentido da gente ter a capacidade de passar por esses obstáculos, né? Eu acho que quando a gente se perde um pouco e demanda toda a nossa atenção a essas dependências, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, qualquer tipo de dependência, é como se a gente tivesse essas bengalas de vivências, né? Como se a gente não conseguisse viver sem essas coisas, né? No sentido, tipo, ir para uma festa, aí começa a problematizar os eventos e não o que que tu faz dentro dos eventos, né? Tipo, ir para uma festa e não se sentir capaz de não beber alguma coisa por não se achar capaz de se divertir sem um álcool, ir para algum lugar e ter que depender de alguma substância ou tá sempre buscando fugas e mais vícios e a doce, enfim, várias drogas que a gente sabe que hoje em dia as pessoas elas se viciam. Então o fogo de abril ele vem com essa chama para que nós internamente saibamos que temos a força de romper vários desafios, né? Somos realmente capazes de fazer mudanças repentinas, né? Porque esse fogo de abril, por ele ser puro, ele queima tudo. Então nós temos a capacidade de queimar essas coisas, né? Só temos que ter consciência de saber selecionar o que queimar, né? Não adianta a gente às vezes sair queimando tudo, aí se torna uma pessoa arrogante com amigos, arrogante com parceiros, arrogantes no trabalho, por às vezes não ter a consciência de como comunicar essas transformações também. Então esse é um aspecto um pouco da sombra de Abril, né? Vamos dizer das armadilhas de Abril, é se tornar essa pessoa mais precipitada, agressiva, sem saber colocar o que sente, né, por muitas vezes não ter percebido isso em março. Então, essa incapacidade de sentir as emoções, os sentimentos. E aí vem para abril com esses impulsos que acabam ferindo as pessoas, né? Então, acho que esses cuidados são importantes para todos nós quando passamos por abril, por esses aprendizados, também principalmente para as pessoas que nascem, né, em abril, que tem isso muito mais forte por ser um grande aprendizado encarnatório dessas pessoas, né, que escolhem nascer em abril, né? A gente sempre escolhe o aprendizado que a gente quer desenvolver, mas todos nós fizemos esses 12 trabalhos, né, de passar pelos 12 meses e interiorizar esses aprendizados também para essa construção desse corpo perispiritual, né, que estamos construindo. E olhar abril como essa abertura de É, caminhos oportunidade, né? conecta muito com o que o Kevin falou sobre a questão do romper, porque me deu um insight. Se tu precisa que o teu caminho se abra, é porque provavelmente tu já tá andando em círculos, né? Tu já tá Uhum. repetindo. E esse romper que a energia de abril nos lembra que a gente é capaz,
faz com que a gente rompa essas bolhas, seja de crenças, sejam de padrões, sejam de ciclos, de sofrimento ali se repetindo, e aí traz essa capacidade que a gente tem de finalizar, de Total. queimar aquilo, né, finalizar aquilo que não faz mais sentido, e o que faz sentido vira insumo para fazer a transformação necessária para a gente vir a colher os frutos da nossa vida, né. Exatamente. Eu acho que agora é interessante tu falar para as pessoas algumas dicas práticas do dia a dia para fazer o burilamento do fogo, porque a gente vive hoje uma sociedade que está tendo muita influência de energia telúrica. Então a gente vê as brigas de trânsito, ciúmes, discussões, competitividade, conflitos dentro de casa, mulheres com corpo inflamado, né, não podendo comer isso, não podendo comer aquilo. Então tá tudo muito, esse fogo ele tá deixando todo mundo inflamado, assim. E aí qualquer coisinha que se aproxima, a pessoa já se defende, já tá hipervigilante, já tá Uhum. atento, porque a gente naturalmente já tá recebendo muito essa energia do Total. fogo, né? A gente viu aí um verão muito quente, tipo, né, batendo os recordes ali. É. Então a gente já tá com essa energia e a gente precisa em abril se voltar para o burilamento da energia do fogo. Muito bom. Eu acredito que uma grande busca é sempre o autoconhecimento, né? Tipo, tem práticas, obviamente, banhos, defumações que a gente pode fazer, mas acho que a grande busca é o autoconhecimento, né? Saber do que se trata todos esses desequilíbrios, sabe? Porque eu acho que as pessoas elas tendem a normalizar esses tipos de coisa, sabe? Tipo, Não é isto normal. é, o nosso não é normal que a gente tem que fazer. Então as pessoas tendem a normalizar as coisas quando elas se apresentam, sabe? Tipo, vou normalizar a minha irritação porque essa irritação é porque eu tô atrasado, entendeu? Então as pessoas elas acham uma justificativa pro que elas estão sentindo, ao invés de procurar uma ajuda com terapeutas, com alguma terapia que ela se identifica, né? Acho que todo mundo tem o livre-arbítrio de decidir a terapia que ela quer procurar. E buscar dentro desses trabalhos identificar a razão raiz desse problema que a pessoa tem, sabe? Por que que ela se acha, às vezes, vou dar o exemplo do trânsito, né? Por que que ela acha que ela é mais importante do que as outras pessoas que ela tem que chegar cedo no compromisso que ela se propôs a chegar, mesmo tendo saindo atrasado, entendeu? Por que que todo mundo tem que parar de fazer o que tá fazendo pra abrir caminhos pra ela, sabe? É tipo essas, pra mim isso é tipo uma arrogância perante ao seu papel no mundo, sabe? E isso mostra um desrespeito que a gente tem, que é com o tempo das outras pessoas, o tempo que as pessoas levam para ter a ação, né, para colocar o fogo delas no mundo. E às Exatamente. vezes, é uma questão de preciso chegar também nessa outra pessoa, ou às vezes não, ela tá só no tempo É, dela e ela vai conduzir as coisas daquela forma e tu tem que ter paciência, respirar exato. fundo, trazer um ar para esse fogo, Exato. respirar fundo e aí respeitar o tempo do outro e seguir o seu próprio Sim, caminho, exato. né. Porque autoconhecimento é isso, gente. A gente entender que não é normal a gente agir assim com as pessoas, sabe? Autoconhecimento é tu entender as tuas origens, entender o porquê que a gente tá vivendo uma experiência num corpo humano, entender que nós somos um espírito e o que que quer dizer ser esse espírito? Quer dizer que nós somos algo muito além do que nós vimos na matéria, sabe? Tipo, nós somos bondade, gentileza, e eu acho que as pessoas perderam a capacidade de pensar que elas são isso, sabe? Perante tantas coisas que o coletivo nos mostra, muitas vezes a gente se afasta de valores que nos aproximam muito mais desse senso espiritual
do que a gente começar a normalizar atitudes e pensamentos que não são normal de um ser humano, sabe? Tipo, competir não é normal de um ser humano. Competir é natural de um estado primitivo de sobrevivência. Então, os animais, eles competem entre si para o leão ver quem é que vai ser o rei. Mas isso não é normal do ser humano. Isso é normal do instinto primitivo dos animais, Como as né? pessoas elas tendem a dizer: "Não, mas nós somos animais, nós somos Elas gostam de se rebaixar, é instintivo". isso que eu acredito. E exatamente, a gente já horizontalizou? Não, verticalizou. Meu Deus, a gente já Horizontalizou o que eles é, estão fazendo, é o que eles estão fazendo, eles estão horizontalizando, não sei se existe essa palavra, mas que é o tempo linear, né? a gente já Horizontal. verticalizou, a gente já tem aqui a nossa coluninha, dando a possibilidade aqui, ó, do chakra coronário. É Exatamente. toda uma anatomia diferente. E ao mesmo tempo, o ser humano ele tem orgulho de dizer o quão inteligente, acima dos animais, né? Tem esse controle em relação ao animal, mas ao mesmo tempo tem uma hiperidentificação. Então, ai, não, que eu, por exemplo, eu tenho tesão e daí eu tenho que fazer aquilo. Isso é Isso é um instintivo, animal. isso é um Isso é animal. um animal querendo fornicar. É. Animal que se reproduz por sobrevivência. O ser humano se reproduz porque a gente tem que criar uma relação íntima e prazerosa com o nosso companheiro. Não Total. ficar em casamentos frustrados e casamentos autodestrutivos só porque alguém disse que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Pelo amor de Deus, né? Deus uniu o espírito e a matéria, isso a gente não pode separar. Mas um casamento frustrado, pelo amor de Deus, é incoerente e irresponsável tu continuar num relacionamento assim. Total. Utilize a energia de abril para romper com isso. Então, Exatamente. abril tem muito dessas. A gente consegue ver muito na prática, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com guerras, agressões, haters e todas essas coisas. Tudo isso é um desequilíbrio no fogo, né? Então, prestamos atenção qual é o nossa parte em relação a isso, né? Qual é a nossa relação de um todo, né? Quando a gente olha o todo, é qual é a minha parte em relação às guerras que estão acontecendo, né? Também acho que é sensato a gente acabar com essas guerras internas, principalmente, mas também com as guerras que a gente se propõe no trânsito, que nem tu falou, né? Colegas de Dessas trabalho, impaciências, colegas de família. trabalho, competições em trabalhos, essas coisas. Por isso que a gente é muito aptos a ser empreendedores, porque aqui nós não competimos com ninguém. Nós sabemos que as pessoas que também são empreendedoras são nossos colegas, são pessoas que nos influenciam de forma positiva. Não temos essa visão nada de competitivo. Acho que quando nasce dois indivíduos com o mesmo propósito, a gente tem que se somar e não competir para ver quem é melhor, né? Cada um tem o seu servir no planeta. E acho que esses burilamentos são importantes para um crescimento individual de cada um, né? Mas, mas dá pra gente fazer sim, tipo um banho de ervas, alguma coisa, né? Vocês tomarem um banho de ervas, de sal grosso, para abaixar um pouco essa temperatura, né? Porque o fogo ele também fala sobre a temperatura do nosso corpo, o quanto que a gente se sente infelizes dentro desse corpo também, né? Por isso que a gente às vezes tem o impulso de ir para fora, extravasar, essas coisas. Então a gente tem que controlar esse fogo interno. E muitas vezes, muitas coisas que a gente faz, eu e o amor, é fazer um banho de ervas, fazer uma defumação em casa, um carvão, café e açúcar, ver uma erva que tu gosta. A Lu também dá indicação de, quando for tomar banho, pingar uma gota de perfume no box para te fazendo essa alquimia, né? Com a água também, né? A água alquimiza o fogo. E um dos principais, eu acho que uma das principais ferramentas que a gente tem quando a gente está com muita raiva é chorar, né? Chorar. Nossa, eu adoro, me A alivia nossa muito. peixinha aqui é. Eu choro muito. Ai, ai. E é muito bom, porque eu tinha dificuldade um tempo atrás. E aí, tu sente aquela panela de pressão te Explodindo. fervilhando Parece o dentro. do pica-pau. Pá, pá, Ai, muito bom.
Ai, e daí a gente chora. Que nem a panela de pressão, assim, quando Chorar. começa a sair água. Quem diria que chorar seria tão bom? Uhum. E acalma Acalma. as raivas. É verdade. Porque assim, eu sou um peixe, mas eu sou um pincher também. Sim. Imagina um pincher chorando. É assim que Ai, não. Deve ser muito feio. Claro que com toda certeza uma constelação familiar ajuda muito a abrir caminhos, a gente Burirá. burilar, a gente burilar o nosso fogo interno, uma tiragem para trazer direcionamento, para entender aonde tu coloca a tua energia também é muito importante, porque pode ser que ideias e pensamentos comecem a surgir e daí tu precisa desse direcionamento, né? E também uma limpeza energética para tu sentir fisicamente aquele fogo sendo acalmado. Colocado no seu lugar. Colocado no seu lugar, na sua justa medida. Exatamente. Então, as informações sobre os nossos atendimentos, eles vão estar aqui embaixo. Tem também o nosso Instagram, que a gente está sempre por lá nos stories. E eu espero que vocês tenham gostado da energia do mês de abril, tenha trazido clareza para a primeira quinzena ali das coisas que tu vivenciou e que também possa te ajudar para os próximos 15 dias para te aproveitar essa energia e mobilizar as coisas na tua vida. Você coloque energia naquilo que você quer ver florescer lá em setembro. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.